E no último vídeo que eu gravei aqui no canal, onde eu fiz um react sobre a fala de uma moça que, ao comemorar a compra de um carro, ela fazia associações completamente desconectadas com o espírito do Evangelho de Jesus, muito embora quisesse transmitir uma mensagem de Deus para as pessoas. Isso porque, na verdade, era uma leitura totalmente contaminada pela filosofia da teologia da prosperidade, onde, para essa filosofia, a maior expressão da graça e do amor de Deus está em conceder riquezas e bens materiais, e não as riquezas eternas, que são aquelas que brotam do coração, e não no bolso, e que contribuem para formar um novo ser em nós, e não acumular bens que são perecíveis nessa existência. E aí, nos comentários, um amigo querido, ele perguntou o seguinte: aproveitando o contexto do vídeo, gostaria de saber qual a sua visão acerca da prosperidade financeira. Ela é compatível com os ensinamentos do mestre ou se trata de um falso correlato absoluto? O Evangelho dá margem em que se possa conciliar fé autêntica com prosperidade financeira? Abraços fraternos. Meu amigo, o Evangelho dá margens para que se possa conciliar, sim, uma fé autêntica, seja com a prosperidade financeira ou seja também com a escassez financeira. Isso porque tanto prosperidade quanto escassez são apenas situações possíveis de serem vividas nessa existência, e não uma expressão absoluta, seja do favor ou da punição divina. Jesus, por exemplo, além de ser o Senhor de todas as coisas, mas aqui, na sua peregrinação terrena, ter vivido de forma simples e modesta, ele também teve discípulos que tinham poucos recursos materiais, tanto quanto teve discípulos que tinham muitos recursos materiais, como foi o caso de Joana, esposa de Cusa, que era da elite romana. A grande diferença da postura de Jesus, e que, diga-se de passagem, tem muito a ensinar a essa geração de hoje em dia, é de que ambos, tanto quem era rico quanto quem era pobre, eram tratados com o mesmo respeito e acolhimento, sem distinções ou acepção de pessoas em razão de status social ou quantidade de bens que o sujeito possuísse. Com Jesus, os pobres não eram ignorados e nem os ricos tinham tratamento VIP, sabe? Porque todos eram tratados como gente, segundo a verdade que carregavam no coração, e não a partir de coisas que eles possuíssem. Portanto, em Jesus eu aprendo que tanto a prosperidade quanto a escassez, elas são apenas situações vivenciais possíveis nessa existência, mas não definem, por exemplo, aquilo que eu sou diante de Deus. Pelo contrário, apenas funcionam como oportunidades para que eu possa, dentro daquela situação, aprender, crescer e me aperfeiçoar em Deus. Por exemplo, de acordo com os ensinos do Mestre Jesus, ao pobre é dada a oportunidade de visualizar qual seja a verdadeira riqueza nessa vida, que é aquela que nasce do coração e forja um ser pacificado, amoroso e confiante em Deus. Assim como Jesus o foi. E ao rico é dada a oportunidade de entender que o verdadeiro valor de um homem não está na quantidade de bens que ele possui, mas sim em quem ele se torna a partir de quem ele confia, se em Deus ou se nas próprias riquezas. Com isso, o pobre é convocado à esperança e resiliência, e o rico tem a oportunidade da generosidade e da lucidez de manter a sua confiança naquilo que vale, que é no Senhor. E cada qual no seu devido contexto, ambos são estimulados a mortificarem em si tudo aquilo que nos prejudica. E aí o resto é só a cultura e a dinâmica dos homens. Jesus, ao mesmo tempo que exalta, por exemplo, a engenhosidade produtiva, lá na parábola dos 10 talentos, ele também adverte: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, que é o apego demasiado pelas coisas materiais, porque ele é que disse, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Por outro lado, é preciso considerar também que aquelas palavras de Jesus para um jovem rico, vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres, então vem, segue-me. Jesus não disse isso no intuito de formar uma doutrina absoluta, mas foi dito para uma pessoa específica e num contexto específico. Até porque haviam outras pessoas abastadas e com recursos que interagiram com Jesus, e a postura e o ensinamento dele foram diferentes, como a própria Joana que eu citei aqui, ou Zaqueu, o publicano. Portanto, em Jesus, ser rico de bens materiais não é nenhum pecado em si. Só não é definitivamente sinônimo de ser rico para com Deus. Assim como ser pobre não é sinônimo de ser humilde. Ser rico também não é sinônimo de ser nobre para Deus. Para Deus, tanto a nobreza quanto a humildade são produtos de um coração iluminado por Ele, e não por uma condição financeira ou social. Porque quem faz diferenças em relação a essas prerrogativas é a cultura dos homens e a religião dos homens. Sendo assim, se uma pessoa se encontra em escassez financeira, que ela se exercite no contentamento e na esperança, vivendo com gratidão e propósito, e aproveitando da melhor maneira possível todas as oportunidades que lhe chegarem às mãos. E se essa pessoa prosperar financeiramente nesse caminho, justamente porque a vida se torna mais confortável, surgem novos desafios para o ser, porque agora será preciso também exercitar a generosidade e evitar a qualquer custo se deixar definir pelos bens que possui ou substituir a confiança em Deus na confiança nos próprios recursos. Quando o apóstolo Paulo entendeu esse espírito da coisa,
Ele viu que tanto pobreza quanto prosperidade não são pecado ou maldição em si, tanto quanto não são bênção ou favor divino em si, são apenas circunstâncias e contextos através dos quais nós temos a oportunidade de amadurecer nele. É por isso que ele afirma lá na sua epístola aos Filipenses, da seguinte forma: pois aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. E com isso Paulo entendeu que não é sobre ter ou não ter dinheiro. No final das contas, o segredo é jamais perdermos a confiança de que em Deus, e apenas em Deus, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Paz e luz, meus amigos e amigas.